Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Pessoal, vamos lá, vamos para mais uma aula. Vamos para a aula 19 da parte de elétrica, tá? Deixa eu mudar aqui, ó, até, né, uma coisa que na verdade é elétrica básica, né? Vamos para a aula 19. Vamos falar de fusíveis, relés, diodos e conectores. Então deixa eu expandir aqui a minha apresentação e aí vamos falar dos componentes relacionados. Então é o seguinte, galera, vamos começar a falar um pouquinho do relé. O que é um relé, né? Relé é um equipamento elétrico, eletrônico, usado em circuitos elétricos, circuitos eletrônicos de modo geral, tá? Para que eu utilizo um relé? Um relé eu vou utilizá-lo para abertura ou fechamento da passagem da corrente elétrica, tá? Então, o relé ele pode ser definido como uma chave, tá? O que uma chave faz? Abre ou fecha, certo? Então, relé é uma chave, tá? Então, se a gente for resumir o que é um relé, o relé é uma chave, né? Chave que vai abrir ou fechar, beleza? O princípio de funcionamento é baseado na bobina que vocês estão vendo aqui. O que é uma bobina? Uma bobina é um fio enrolado. E aí, quando eu tenho um fio enrolado e a passagem de corrente elétrica, eu tenho um fenômeno que acontece que chama eletromagnetismo ou campo eletromagnético, né? A gente já deve ter ouvido muito essa expressão, né? Principalmente quando falamos de ímã, né? Que o ímã ele tem o que? Ele tem um campo magnético, certo? Através do norte e do sul, que são as extremidades do ímã. Quando a gente fala campo eletromagnético, isso ocorre devido à passagem de eletricidade. Então a gente consegue gerar um campo eletromagnético através da corrente elétrica, tá? Passou a corrente elétrica em um fio enrolado, eu vou gerar o campo eletromagnético. E aí esse é o princípio de funcionamento, né? Então, como eu falei, o relé é uma chave. Uma chave abre ou fecha, certo? O relé ele pode ser também chamado de chave eletromagnética, tá? Devido a essa explicação que eu dei para vocês do campo eletromagnético. Então, aqui ó, eu tenho uma exemplificação de como funciona o relé por dentro. Isso é só para demonstrar para vocês como é esse princípio da chave. Lembrando que chave abre ou fecha. Então, ó, eu tenho um relé aqui. E aí, ó, essas pontas que vocês estão vendo são os contatos, né? Se eu pegar o relé na mão, quando nós fizermos a nossa aula prática, vocês vão ver como é um relé, né? Fisicamente, né? Uma caixinha preta, normalmente, né? Onde tem onde ele vai ter 4 ou 5 pernas, beleza? 4 ou 5 pernas. Essas 4 ou 5 pernas são essas pontas aqui que vocês estão vendo que são os contatos, tá? E aí, ó, como é que funciona? Quando eu energizo a solenoide, ou seja, aquele fio enrolado, passo corrente elétrica, o que acontece, ó? O terminal aqui, ó, que são esses números aqui que vocês estão vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui nós estamos falando de um relé de 5 perninhas. Eu quero que vocês observem a posição do 87A e do 87, tá? Então você veja aqui, ó, é um relé desligado. Quando eu passo a corrente elétrica dos terminais 86 para 85, o que vai acontecer? A chave vai alterar, ou seja, ela vai sair do aberto para fechado. Então, ó, olha só, passei corrente no 86. O que acontece? Essa perninha aqui, ó, que tem uma bolinha
que está no 87A, ela muda para o 87 só. Então, o que acontece? Pensem numa barrinha metálica que fica trocando de posição. Tanto é que quem já verificou como funciona um relé, você vê o funcionamento dele próximo, você vai escutar um estralo, tec, 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 tec. Quando você chegar próximo de um relé, você escuta um estralo, tec. Quando esse estralo acontece, significa que a troca desse 87A para 87. E aí o que acontece? A energia que está aqui no 30, ó, aqui é um fio energizado, a energia que está em espera passa para 87 e aí segue para alguma parte do equipamento da máquina, né, para poder funcionar. Aqui, para vocês poderem entender o que eu estou falando, é uma montagem de como o nosso relé funciona. Então veja bem, aqui eu tenho as baterias, né? Vimos a aula passada as baterias, tá? Positivo e negativo. Veja aqui uma fiação, uma parte da fiação, ou podemos chamar uma derivação. O que é uma derivação, tá? Vamos entender o nome derivação. Derivação significa ele partir para dois pontos, tá? Então derivação é partir para dois pontos. Então eu estou em um ponto, aí daquela posição eu vou partir para dois. É o que acontece aqui, ó, aqui, ó. Então você vê nessa bolinha preta aqui, ó, veja que eu tenho dois fios, um indo para o motor de partida e outro indo para esse cara aqui, ó, F001. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um fusível. Já já nós vamos falar sobre esse carinha aí, o fusível, tá? Beleza? Fusível. Então, ó, isso é uma derivação, tá? Quando eu tenho um ponto e aí eu parto para dois. É derivação. Então você vê que uma parte aqui do fio que sai das baterias, ó, vem para o motor de partida, para todo aquele sistema do funcionamento da partida que vimos na aula passada. E aqui, ó, ele vai para o fusível, e do fusível, olha só, ele deriva 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios. Então, do fusível principal, ele deriva para 6 fios que vão para várias posições, tá? Eu não vou entrar em detalhe no que é essas posições, tal. Essa numeração que você tá vendo aqui, ó, são fios elétricos, tá? Para que eu coloco numeração? Para identificar fisicamente quem vai para onde vai, né? Aqui, ó, você vê que um fio que sai do fusível vai para o alternador. Falamos do alternador na aula passada, né? E aí aqui, ó, esses códigos, né, vamos chamar assim, ó, códigos A120, A570, A110. O que é isso? São conectores. Já já nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de conectores, né? Aí você vê, ó, que um fusível vem para um K301 e um outro vem aqui para um FX5, tá? Então vai para várias posições, certo? Beleza? Então isso aqui é só para vocês entenderem qual é o caminho da eletricidade ou da corrente elétrica dentro de uma máquina, tá? Dentro de uma máquina. Aqui. Então, essas caixinhas pretas que vocês estão vendo aqui, ó, são os relés, tá? Relé. E o que são esses negocinhos coloridos aqui? Parece bala, parece pastilha. Isso aqui são fusíveis, tá? Fusíveis que tem uma função básica: proteger o circuito elétrico. Como assim? O fusível ele funciona assim, ó. Quando uma corrente passa por ele, tanto é que ele é identificado por números aqui, né? E o que são esses números? São a corrente que ele suporta. Por exemplo, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100. Então, se eu tenho um fusível de 2, e aí ele representa cada tipo de fusível uma cor específica, tá? Quando ele ultrapassa aquele valor, ele queima. Existe uma membrana dentro dele que, se ultrapassar aquela corrente que ele suporta, ela quebra, certo? Isso é para proteger o circuito elétrico.
Então aqui, ó, eu tenho o chamado centro de carga, né? Aonde eu vou ter relés fusíveis. E aí sempre eu vou ter, ó, um desenho indicando o que o relé faz, o que o fusível faz e para onde ele está indo, tá? Então assim, todas essas caixas de relé e fusíveis têm uma finalidade, ou seja, vai para um determinado ponto para a máquina poder funcionar de maneira eletrônica, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, ó, uma outra caixa de fusível. Isso aqui, por exemplo, ó, seria uma caixa de fusível do trator, né? Aqui seria a caixa de fusível, por exemplo, de uma colheitadeira de grão, certo? Então assim vocês, ó, vejam, tá aqui, ó, aqui acho que fica mais fácil de enxergar, ó. Essas caixinhas pretas são os relés, né? E essas coisinhas coloridas parece bala, né? São fusíveis, tá? São fusíveis. Olha aí, ó. Aqui é de uma outra denominação de trator, ó. Isso aqui fica na parte traseira da poltrona, né? Do assento do operador, ó. Olha aí, ó. As caixinhas pretas, essas pecinhas coloridas são os fusíveis, beleza? Olha aí que legal, ó. Aqui eu tenho uma outra denominação, né, de máquina, ó. Aqui estão os fusíveis e aqui estão os relés, tá certo, ó? Aí vamos ver, por exemplo, ó, o K1. O K1, ele denomina o CC027, é uma codificação, e ele vai alimentar uma placa eletrônica da máquina. Uma placa eletrônica seria esse componente aqui, ó, tá? Essa caixinha cinza aqui que vocês estão vendo. Isso é uma placa eletrônica da máquina. Aí a gente vai vendo, por exemplo, vamos pegar o K10. K10, olha só, ele é representado pelo funcionamento das luzes traseiras, tá? Então, ó, o relé K10, ele é representado pelas luzes traseiras. Então, assim, se as luzes traseiras deram problema, o primeiro passo que eu vou é verificar o que? O relé K10, ver se ele está funcionando, tá? Mas isso é uma aula que a gente vai ver lá na frente, que é relacionada a diagnóstico de sistemas elétricos, tá? Beleza? Certinho? Olha outra coisa, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, olha esse aqui, ó, o K8. Alimenta o interruptor do compressor do assento, acendedor de cigarro, tomadas auxiliares, né? Então onde está o K8? Ó, o K8 tá aqui, ó, né? Então pode ser que tenha uma pessoa que fume e tal, aí tem aquele acendedor de cigarro, né? Aí você vai lá, aí o cara não tá funcionando. Então qual é o relé representado? Ele, K8. Tomadas auxiliares, né? Às vezes você quer plugar algum componente externo para você verificar algum funcionamento, alguma coisa. Isso é tomadas auxiliares, tá? Olha esse aqui, ó, K6. Alimenta o motor do ventilador de recirculação. Então tá aqui, ó, K6. Beleza, ó, K6. Então, tudo que for representado pela letra K é relé, certo? Ó, letra K, relé. Letra F, fusível. Beleza, ó. Aqui eu tenho uma outra forma de representar a caixa de fusíveis e relés, tá? Então, ó, isso aqui são placas eletrônicas, ó, essas plaquinhas cinzas que vocês estão vendo. E aqui eu tenho uma caixa de fusíveis. Essa caixa de fusíveis é uma representação de uma colheitadeira de grãos, tá? Então, assim, as luzes de estrada pararam de funcionar. Então, eu primeiro preciso verificar quais são os fusíveis que representam essas luzes de estrada. Aí eu vou lá verificar quais são elas. Tá? Olha aí, ó. Outra caixa de fusíveis para vocês poderem ver. Lembrando sempre o seguinte: se vocês veem uma caixinha, isso aqui lógico que vai estar fechado, tá, galera? Isso aqui tá fechado, beleza? Não vai estar exposto dessa maneira. Por que não pode ficar exposto? Porque assim, se tem uma coisa que na eletricidade não pode ocorrer, é umidade, beleza? Então assim, eu vou lavar a máquina, né? Então eu vou fazer a lavagem da máquina e a máquina é cheia de partes eletrônicas. Uma coisa que a gente pede é nunca direcionar um jato de água para esses conectores aqui, ó,
tá? Por quê? Porque isso pode gerar umidade. E aí a umidade traz a oxidação. A oxidação faz com que aqueles conectores, aqueles componentes elétrico, eletrônico parem de funcionar, certo? Então é muito importante esses detalhes aí. Beleza? Antes que eu entre nos conectores, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, só para vocês poderem entender um pouquinho dessa questão aí do relé. Então, ó, eu quero mostrar aqui para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é uma representação de um relé. Então aqui eu tenho o relé, ó. Aqui eu tenho um relé de 5 perninhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No caso meu aqui, na verdade são 4, ó. 1, 2, 3, 4 perninhas, tá? Então como é que funciona o nosso amiguinho aqui, ó? Então para vocês entenderem, ó, isso aqui é uma plataforma de simulação de componentes, equipamentos eletrônicos, né, da parte de automação também. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona um relé. Então, ó, veja, eu tenho uma alimentação aqui de 12 volts, tá? Uma alimentação contínua, beleza? O que é uma alimentação contínua? Que tem polaridade, mais e menos. Toda vez que você ouvir uma expressão assim, ó, alimentação contínua. Ah, uma alimentação contínua é tipo baterias e pilhas, joia? Aí eu vou apertar o botão aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou passar a corrente elétrica na bobina. E aí, quando passa a corrente elétrica na bobina, o campo elétrico traz um pino para próximo dele. E aí eu consigo fechar a chave. Fechando a chave, eu tenho um terminal aqui que passa eletricidade, que está só na espera da liberação. Na hora que ele vê a passagem liberada, ele chega na lâmpada e acende. Olha lá, ó, que legal, ó, ó lá, tá vendo? E aí, ó, eu quero que vocês observem, olha aqui embaixo, ó, ó, o funcionamento se baseia nisso aqui, ó. Eu vou apertar aqui e vocês vão ver que a chave muda de posição aqui embaixo, ó lá, ó, tá vendo? Olha que legal. Aqui a representação da bobina, ó. Isso aqui é a representação da bobina. E aqui da chave, né? Então, ó. Apertei o botão. A chave fechou o contato, que a gente chama, né? Aí a eletricidade chegou aonde? Na lâmpada, tá? Então, ó. Isso aqui, ó, seria uma simulação de um funcionamento de um relé, certo? Simplesmente atuando como chave. Beleza? Então o relé, quando você ouvir, o relé é tal, o relé, você vai lembrar, o relé, ele funciona como uma chave magnética ou simplesmente chave. Beleza? Olha lá, ó. Quando nós formos fazer a nossa aula prática, eu vou mostrar para vocês como que é por dentro esse funcionamento. Então eu vou ter um relézinho, aí vocês vão ver como que é essa troca, né? A energia passa, aí eu fecho a chave e aí passa energia para a lâmpada. Aí, ó, aqui é o caso, né? Fechei, a lâmpada acendeu. Eu abri a chave, ou seja, eu desliguei a chave, não passa mais energia para a lâmpada, tá? Então esse aqui, ó, é uma simulaçãozinha de como é um funcionamento de um relé. Beleza? Vamos falar um pouquinho dos conectores, ó. Conectores, o que são os conectores, né? Conectores são aqueles componentes que vão interligar os sensores, por exemplo, fusíveis, relés e placas eletrônicas. Então, como é que eu sei disso? Ó, vamos lá. Aqui, pronto. Olha aqui, ó. Então veja que aqui a caixa de fusíveis, eu tenho essas pontas coloridas que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Tem essas pontas coloridas. Essas pontas coloridas são chamados de conectores, né? Então ele vai levar a corrente elétrica para, por exemplo, as placas. Essas coisas pretas que vocês estão vendo aqui, ó, esses conduítes, né, pretos que vocês estão vendo, são chamados de chicotes. Chicotes significa que são fios elétricos com conectores que vão fazer alimentação
de um componente para outro componente. Beleza? Dentro de uma máquina nós temos diversos chicotes, né? Tem chicotes que tem, 30 centímetros e tem chicotes que tem mais de 2 metros de comprimento, né? Então tem chicotes que passam por várias partes da máquina. E os chicotes, vamos pensar como uma árvore. Como assim como uma árvore? O que uma árvore tem? Tem um tronco principal e aí existem os galhos, né? E aí dos galhos chegam as folhas, certo? Então o chicote é mais ou menos isso. Eu vou ter essa parte mais grossa do chicote, vamos chamar de tronco principal. E aí eu tenho essas pontas aqui, vamos chamar galhos, entre aspas, que são as ramificações que vão, por exemplo, olha esse aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esse chicote aqui que você está vendo no meu mouse, ele ramifica para 4 conectores e mais um aqui do lado, ó. Certo? Então os conectores, ó, são o que? Conectores são essas pontas que vão ligar principalmente as placas eletrônicas, as caixas de fusíveis ou a central de carga. Central de carga, o que é uma central de carga? Central de carga é quando eu tenho fusíveis e relés, tá? Fusíveis e relés, beleza? E aí eu tenho esses conectores aqui, ó. Então são vários tipos de conectores. Olha aí, ó, esse tipo de conector, tá? Então assim, a máquina vai receber diversos tipos de conectores. Eu não vou entrar no nome, eu só quero mostrar para vocês que temos vários tipos de conectores. Cada terminalzinho desse aqui, ó, que você tá vendo, é um fio elétrico que vai ter uma função específica. Então, ó, cada quadradinho desse aqui que você tá vendo, ó, ele vai ter uma função específica, tá? Olha aí, ó, mais tipos de conector. Então é interessante que podemos ter, ó, conectores com grande quantidade de fios. Então esse aqui, ó, tem uma grande quantidade de fios. Esse aqui também tem uma grande quantidade de fios. Agora esse aqui, ó, já tem menos. Esse aqui já, cada furinho desse, ó, é um fiozinho representado. Ó, esse aqui, ó, 4. Então assim, esse aqui são 2, ó, são 2 terminais, tá? Olha esse aqui, ó, certo? Então assim, todos esses conectores vão ser utilizados na máquina, e aí vai depender da quantidade de fios que ele vai alimentar. Por exemplo, uma placa, ele vai alimentar, por exemplo, uma central de carga. Lembrando, central de carga é o que mesmo? É um painelzinho que tem relés e fusíveis. Olha aí outro tipo de conector, tá? Então veja, eu tenho vários tipos de conectores que a máquina terá. Uma coisa importante para todos esses conectores que eu estava comentando antes e vou reforçar para vocês: esses conectores é muito importante que eles não sofram pancadas, né? Outra coisa, não podem ser puxados, porque os fios elétricos estão dentro dos conectores. Olha aí, ó. Então aqui, ó, dentro dos conectores aqui, ó, eu tenho os fios, e aí dentro dele vai ter a parte macho e a parte fêmea, ou só o macho ou só a fêmea. E aí se ele tiver folgado, aí ele não energiza. Vou dar um exemplo para vocês, né? Todo mundo aqui tem tomada, já viu como é que funciona uma tomada, né? Se a tomada tiver folgada, significa que você vai botar lá um ventilador, por exemplo, e aí você vai ver que ele não vai funcionar direito. Por quê? Porque os terminais estão folgados. E aí a importância do conector, né, ser bem utilizado é estar bem apertado, porque se tiver folgado vai dar falha. Mas isso é uma coisa que a gente entra muito em detalhe e não é o caso, tá? Então, conectores são todas essas formas. Vocês têm a apostila, vocês podem ver. É interessante, né, que quem tiver acesso, pega a apostila, vai uma hora assim num trator, por exemplo, e dá só uma olhada, e aí vocês vão ver esses vários conectores que tem na máquina. Ou uma colheitadeira de grão, né, ou uma colheitadeira de algodão, um pulverizador. Não tem,
plantadeira, beleza? O importante é vocês saberem que existem esses conectores, cada buraquinho desse é representado um fio que vai levar a corrente até uma posição específica para fazer uma determinada função, certo? E aí é interessante que vocês saibam que esses tipos de conectores, eles primeiro não podem ser molhados, né? Por quê? Porque se ele molha, ele sofre oxidação e aí aquele terminalzinho pode dar falha, beleza? Então temos outros conectores, ó, olha aí. E aqui eu tenho uma coisa que a gente precisa sempre observar, é a inspeção nos fios, né? Partes de corrosão, né? Fios que estão apresentando isso aqui, ó, né? Eles estão descascados e aí pode gerar um ponto de não funcionamento, ou dependendo da situação, isso aqui pode ser um ponto até de geração de fogo, porque se tem palha, vamos lá, uma palha de milho, né? E aí aqui pode ocasionar um faiscamento e isso aí pode ocorrer um princípio de incêndio, tá? É muito importante essa questão aí. A questão das conexões corroídas ou com corrosão é geração de umidade, tá? Então é muito importante que conectores, esses terminais aqui, ó, que vocês estão vendo uma cabeça de um parafuso com um fio, não estejam na coloração esverdeada, né? Ou esbranquiçada, porque isso é um ponto de corrosão ou oxidação. E aí existem componentes para fazer essas limpezas, né? Então aqui só para mostrar para vocês que eu tenho componentes que fazem a limpeza desses conectores, de conexões, desengraxantes de componentes elétricos, né? Porque, como eu falei, o que é o problema na eletricidade de máquinas? É um dos pontos, né? É a geração de corrosão e oxidação. Isso ocorre devido ao que? Excesso de umidade. Ou seja, a pessoa fez a lavagem da máquina, apontou o jato de água para o conector por falta de conhecimento, né? Que a pessoa não sabe, né? Um lavador de máquinas às vezes não tem o conhecimento prévio da importância de um conector. E aí ele molha aquele conector e aí nós temos um problema, né? Oxidação, corrosão, falha no equipamento da máquina, tá? Eu tenho limpadores de contato para componentes eletrônicos, para quê? Evitar corrosão e oxidação, beleza? Ó, as graxas dielétricas, então eu tenho componentes que precisam passar por graxas dielétricas para vedar. Tanto é que ele coloca um termo aqui, ó. São vedadores de borracha de porta. Então é muito importante eu utilizar os componentes corretos em conectores para evitar, como eu falei, oxidação e corrosão. Tipos de fio, veja, eu tenho dois tipos de fio para vocês poderem entender, ó. O sólido que é vamos chamar assim, é uma haste de cobre maciça. Então aqui é uma haste de cobre maciça e aqui eu tenho os flexíveis, tá? Esse aqui é o que nós vamos mais encontrar, são esse tipo de fiação aqui, ó, tá? Onde eu tenho vários fiozinhos em um cabo somente, ó. Isso é um cabo, aí eu tenho vários fiozinhos dentro desse cabo. Ele é chamado de flexível. E aí vai depender da minha aplicação, né? Ó, depende da minha aplicação, quanto maior o tamanho desse cabo, maior a quantidade de corrente elétrica que vai passar. Então, quanto mais grosso o cabo, maior é a quantidade de corrente elétrica que ele vai suportar, tá? Aqui eu tenho a especificação, desde um pequeno a um grande, tá? Aqui só demonstrando como é o funcionamento de um diodo. Então vão ter aqui uma parte de um circuito elétrico de uma máquina. Aí ele vai ter essa pecinha aqui, ó, parece uma flecha. Isso aqui é um diodo. O que é um diodo? O diodo é um chamado semicondutor, né? Que ele só deixa passar a corrente de um lado, tá? Se eu montar ele invertido, a corrente não passa, beleza? Então, ó, só para demonstrar
para vocês aqui o que é um diodo, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o que é um diodo, ó. Então aqui eu tenho uma bateria de 9 volts, uma bateria de 9 volts, ó, tá? Aí eu tenho um diodo aqui posicionado corretamente, né? Isso aqui, ó, essa forma que vocês estão vendo do diodo é como ela é realmente, tá? Então, ó, isso falando fisicamente, né? Depois a gente vai ver isso na prática. Eu vou mostrar um diodo para você. Então, olha só, eu tenho o diodo, aí eu vou iniciar aqui, ó. Olha só, percebe que a corrente passou pelo diodo e energizou a lâmpada. Então, tá ok. Então, o diodo foi montado de forma correta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a montagem do diodo, tá? Eu vou inverter, ó. Eu vou montar ele do outro lado. Olha só, eu vou posicionar aqui, ó, pra vocês verem como é, tá? Bem rapidinho, olha, pronto. Montei. Percebe que ele tá montado invertido, certo? Então, ó, eu vou apertar aqui uma simulação. Olha aí, ó, a lâmpada não acendeu. Então, o diodo é o que? É um componente ou um semicondutor eletrônico que tem a função de liberar a corrente somente em um sentido específico. No caso, ele só deixa passar a corrente, ó, a gente chama do anodo para o catodo. Quando é do catodo ou catódica aqui, ó, do catódica para o anodo, ele não deixa passar. Por isso que essa faixa cinza é tomada como referência para que você monte o diodo corretamente. A gente pode dizer também que o diodo ele tem polaridade, certo? Ó, por quê? Porque ele tem o sentido correto de funcionamento, tá? Ó, agora eu montei ele corretamente, ó. Tá vendo? A energia sempre sai da bateria e chega na lâmpada, certo? Ó, então ele sai do anodo para o catodo. Aí vou ligar e a lâmpada acende, certo? Então isso aqui é uma simulação de um diodo. Então toda vez que vocês virem aí um projetinho, quem tiver a curiosidade de ver um projetinho elétrico, ver um negocinho que parece uma flecha, tá vendo aqui, ó, uma flecha, significa que é um diodo. E como é que ele funciona, né? Ó, aqui na simbologia elétrica, aqui, ó, a energia sai desse ponto e chega nesse ponto. Ele passa, né? Ele passa corretamente aqui, ó. É como se eu partisse aqui, ó, da traseira do triângulo para a ponta do triângulo. Anodo, catodo. Certo? Aqui, ó, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, aqui ele deixa passar da posição 4 para a posição 5. Então, passa corrente. Do 4 para o 5 passa. Do 5, ó, tá vendo o 5 aqui, ó? Do 5 para o 6 não passa, né? Não passa. Ah, do 6 para o 5 passa? Passa. Do 6 para o 5 passa corrente elétrica. Certo? Aí, ó. Só uma demonstração aqui como é o diodo, tá vendo, ó? Então, aqui é como ele é fisicamente, ó. Do vermelho para o preto, nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, ele deixa passar. Aqui, ó, do vermelho para o preto, ou seja, da direita para a esquerda, não deixa passar. Beleza? Então vocês puderam ver como que é um diodo. Aqui, voltando um pouquinho para o relé, né? Aqui são os terminaizinhos. Já mostrei para vocês como é um relé. Isso aqui é uma representação de uma bobina. Quando a bobina é energizada, eu fecho esse contato, ou seja, fecha a chave e a energia flui e chega na lâmpada. Eu mostrei para vocês naquele exemplo aqui, ó, de como é esse funcionamento aqui, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui está a representação do funcionamento do relé, ó. Energizei a bobina, passa, fecha a chave, energiza a lâmpada. Soltei o botão. O que aconteceu? A energia não passa mais da bobina, abre a chave, a lâmpada se apaga. Beleza? Certinho? Aqui eu coloquei uns testes que você pode fazer nos relés, né, com o multímetro, mas isso nós vamos ver na prática. É muito mais importante vermos isso na prática, mas aqui eu estou descrevendo como você pode fazer esse teste,
tá? Teste de fusíveis, ó, como é que eu posso testar os fusíveis? Também veremos isso na prática, que é muito mais fácil. Vocês vão poder pegar o multímetro, ver como é. Então fica muito mais fácil esse entendimento. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido, né? É interessante que se vocês quiserem entender um pouco mais como é um relé, como é um diodo, né, um fusível, é interessante que vocês dêem uma olhada no manual das máquinas. Isso é fundamental, é importantíssimo para que vocês entendam melhor. Beleza? Essas aulas de elétricas elas têm demorado um tempo maior porque são muitas coisas, são muitos componentes que nós vemos, e aí por isso que demanda um tempo maior. E isso assim, né, eu tô resumindo o máximo que eu posso para vocês poderem entender o mínimo de funcionamento. Quando nós tivermos a nossa live, né, eu posso falar um pouquinho mais, e é interessante e aí eu quero comentar isso com vocês. É interessante que nas lives que vocês tenham assistido às aulas e tragam as suas dúvidas. Principalmente, eu sei que tem muitas dúvidas relacionadas à eletricidade, né? Então, tragam as dúvidas, tragam as perguntas para que a gente possa elucidar, explicar e tirar todas as dúvidas que vocês tenham dessa parte de elétrica. Beleza? Galera, muito obrigado. Até o momento. Até a próxima aula. Fui!